Vamos lá, vai. Pra quem disse que eu não sou nada, não sou ninguém, ó, eu estou na rodovia Dom Pedro agora, tá? O tempo tá chuvoso, entendeu? Mas olha o que vai passar por mim debaixo de chuva. Eu tenho que abrir até para vocês ouvintes verem. Olha pelo retrovisor. Ainda faz a graça! Nossa! Ó! Arrepia o bagulho! Paguei um pau!